Olá, meu querido aluno do EJA 3, né? Eu sou o professor Regis Barbosa, professor de História de você, tá ok? Turma do EJA 3, vamos falar de um negócio chamado Renascimento. Legal, a gente já tinha conversado um pouquinho na aula passada, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho mais. Bom, espero que todos estejam bem, tá certo? Com as atividades em dia, chame seu colega, tá certo? Que a gente está aqui firme e forte para lhe ajudar. Qualquer dúvida, você entra em contato aí com a gente, tá ok? Então vamos lá. O que é este tal de renascimento, tá certo? É uma coisa tão simples, tão legal e tão importante. Presta atenção que tu vai gostar, tá certo? Bom, é um movimento, né, de uma renovação, né, de vamos agora fazer um negócio novo, de intelectuais, né, movimento artístico de renovação, surgido com as ideias do humanismo, tá certo? Ele ganhou este nome, né, sobre a influência humanista, principalmente que eles queriam retornar às ideias dos antigos gregos e romanos, tá certo? Bom, o Renascimento, ele teve o seu auge principalmente ali na Europa, na Península Itálica, né, principalmente em Florença. Também na região dos Países Baixos, aonde hoje é Bélgica, Holanda, tá certo? Também na Alemanha, tá certo? Aonde o Renascimento, não é, teve a sua força total, tá certo? Nessas regiões havia um impulso financeiro, lógico que tudo tem que ter dinheiro no mundo, né, de uma burguesia. A burguesia é aquela classe social, né, que faz a venda, o comércio, que ganha dinheiro com o lucro. E eles apoiavam esses intelectuais, tá certo? Da época financiavam, né, para ele desenvolver a sua arte. Tá certo? Então, o Renascimento, ele nasce com esta... Olha que fica interessante. O Renascimento nasce, né, com esta intenção de mudar, trazer algo novo do que já estava na época. E isto ele vai conseguir nesses países que eu lhe falei, principalmente na Itália, em Florença, na Bélgica, na Holanda, na Alemanha, principalmente devido ao dinheiro da burguesia. Tá certo? Bom, para você ter uma ideia dessa história do Renascimento e humanismo, eu trouxe essa figura para você dar uma olhada, tá certo? O nome dessa figura é a Escola de Atenas, né? Foi pintada por Rafael Sanzio, né? E o que há de interessante nessa figura? Que ele vai pegar vários artistas, vários intelectuais de épocas, de períodos diferentes, e vai colocar num local só. Tipo, ele conversando, né, sobre o mundo, para tirar as dúvidas do que a gente deve fazer, tá certo? Então, essa é uma pintura que vai representar bem significativamente o Renascimento, né? A mistura, Platão, Aristóteles, todo mundo junto, embora fossem de épocas diferentes, tá certo? Bom, no afresco, né, Escola das Artes, afresco é aquela pintura. Estão representados os maiores filósofos, né, da antiguidade. Tudo num local só, de épocas diferentes. Né? O artista representou em uma mesma cena pessoas que viviam em períodos e lugares diferentes, né? Pois, né, eles supunham que ali eles estariam criticando a ordem atual. Né? Os humanistas criticavam o pensamento medieval, cujos ensinamentos, né, eram baseados somente na leitura e interpretação da Bíblia. Certo? E eles, os humanistas, né, buscavam interpretação em outras fontes. Então, este é o grande barato desse movimento, do renascentismo, do humanismo. Ele ter opiniões, né, de outras fontes, porque até então, né, era o poder divino da Igreja Católica, do jeito que ela queria. Então, este movimento do Renascimento ligado ao humanismo é o quê? É uma contestação a estes ideais da Igreja Católica. Né? Por isso, vinham da antiguidade suas maiores fontes de inspiração, tá certo? Principalmente pelos mestres grego-romanos,
né, os filósofos, né, que questionavam as coisas. Já na Idade Medieval, o que prevaleceu, né, foi a lógica católica, tá certo? Bom, para os humanistas, né, o ser humano estava no centro das reflexões. Nós é que vamos pensar, nós é que vamos o quê? Resolver. Esta concepção era conhecido como antropocentrismo, que opunha-se diretamente o que a igreja falava. A igreja falava no teocentrismo, né? Onde Deus era o centro do conhecimento, era a fonte, tá certo? Os humanistas não, é o homem, é as nossas discussões, é as nossas conversas que vão fazer, né, a gente refletir e saber o que é certo e o que é errado. Então, já entendeu o que é esse movimento? É um movimento de contestação, né, para não ficar ligado só ao que a Igreja Católica disse que estava na Bíblia. Tipo assim, é porque Deus quis e pronto. Esse era o movimento de contestação a isso, tá certo? Agora, preste atenção. Eles não eram ateus, eles acreditavam em Deus. Eles não acreditavam na Igreja Católica, que queria dar só aquela interpretação, tá certo? Bom, entretanto, eles atribuíam particular importância à procura de explicações lógicas, tipo assim, para você entender. Ah, choveu, tá chovendo. Tá chovendo porque Deus quer. Opa, a gente sabe que tem alguns fenômenos da natureza que vão provocar mais ou menos chuva. Então, era isso que eles procuravam. Há explicações lógicas para tudo que acontecia no mundo. Este pensamento de buscar as coisas lógicas se chama o quê? Racionalismo, tá certo? Bom, o racionalismo, pessoal, negava a ideia que a Igreja Católica ou os textos sagrados tivesse respostas para tudo no saber prático. Ou seja, o racionalismo pregava que tinha que ter a experiência, a pesquisa, a observação, diferentemente dos textos sagrados da Bíblia, que não tinha isso. Então, é exatamente o racionalismo, é esse embate, né, do que está escrito, né, nos livros sagrados contra a pesquisa prática, a experiência, a observação, que isto os gregos ensinaram, tá certo? Então, é a retomada desta consciência que nós vamos chamar de quê? De racionalismo. Aqui essa figura vai mostrar muito bem, né, aquela questão do antropocentrismo, né, e do teocentrismo. É o homem, né, como fonte de inspiração, como fonte de busca do conhecimento. Espero que você tenha entendido o começo da história, tá certo? Do racionalismo, para a gente na próxima aula aí sim conversar para valer. Tem 5 questões bem interessantes para você responder. Fique bem e até a próxima aula.